Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Vamos falar sobre o significado da palavra Páscoa. Vamos falar sobre a instituição da Páscoa. Vamos falar se Jesus celebrou a Páscoa. Vamos falar da transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. E vamos também falar aqui hoje nesse vídeo sobre o tal domingo de Páscoa. Será que existe? Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever, a ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e o seu like nesse vídeo. Bom, é chegado aí mais um momento de celebrarmos a Páscoa. E muitas dúvidas surgem em torno desse tema. Algumas dúvidas surgem através dos novos convertidos e algumas dúvidas surgem por cristãos maduros que já estão há algum tempo na caminhada da fé, porém nunca se perguntaram a respeito do assunto. Apenas ouviram e começaram a praticar sem nunca sequer questionar se tudo que estão praticando é bíblico e é verdadeiro. Nós vamos falar primeiramente sobre a palavra em si, a palavra Páscoa, o que ela significa. Isso é muito importante para nós, pois essa palavra ela vai estar inserida dentro de um contexto. E nós entendendo a palavra, o contexto fica bem mais claro quando nós observamos todo o texto. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, pechar, e ela significa, a palavra Páscoa, significa passar sobre, passar por cima ou passagem. É isso que a palavra Páscoa significa. E essa palavra, ela vai estar inserida dentro de um contexto. Qual é esse contexto? O contexto da instituição da Páscoa do Senhor. Sim, e essa palavra ela vai estar relacionada diretamente com o quê? Com a 10ª praga, onde o Senhor envia o anjo destruidor para ferir os primogênitos dos egípcios. Então, naquela noite, o anjo então passaria sobre ou por cima, ou o anjo passaria entre os egípcios. Por isso que significa essa palavra Páscoa, passagem, passar por cima, passar sobre. Então veja que é importante, porque está relacionado diretamente com o anjo destruidor que feriria ali os primogênitos do Egito. Então quando ele passasse seria a Páscoa do Senhor, era o juízo de Deus contra os egípcios. Não podemos confundir essa passagem do anjo, né, do espírito ali que destruiria os primogênitos, mataria os primogênitos, com a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, tá bom? Não podemos fazer essa confusão. A palavra Páscoa ela está ligada, então, dentro desse contexto. Então, quando nós estamos falando de Páscoa, estamos falando desse evento. E junto com esse evento da libertação do povo hebreu, do povo egípcio, da escravidão egípcia, é claro também que vai ter um contexto de libertação. Então isso é muito importante nós termos bem claro diante de nós, pois estamos falando de um evento específico. Então, já que nós entendemos o significado da palavra Páscoa, que é passar sobre, passar por cima, ou passagem relacionada com esse espírito destruidor, ou esse anjo da morte, agora nós vamos então para a instituição da Páscoa. Quando isso ocorreu? Foi na noite em que o povo hebreu iria ser libertado da escravidão. Então teria todo um ritual. Deus pediu através do profeta Moisés que o povo sacrificasse um cordeiro, comesse a carne desse cordeiro assado, não poderia ser cru e nem cozido. O sangue desse cordeiro seria o sinal para poupar o povo judeu, hebreu, do juízo de Deus. Então teria que estar posto esse sangue nos umbrais da porta. E eles deveriam estar
preparados com vestes para viajar, com cajados na mão, roupas cingidas, né, amarradas para sair em peregrinação, que pudessem viajar. Então, esses elementos cercavam ali a Páscoa, na noite que foi instituída. E para ficar bem mais fácil, para você entender todo o detalhe da instituição, recomendo que você leia Êxodo 12 completo, para você entender tudo que estava relacionado com a Páscoa judaica. Mas eu quero ler alguns versículos para que nós possamos entender um pouco mais. E eu gostaria de ler então Êxodo capítulo 12, do 21 ao 27. Olha o que diz o texto. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará, ferirá os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos lhe perguntar que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então aqui ela fica bem nítida e bem clara a expressão Páscoa, né? O Senhor passará, o destruidor estaria passando e não feriria ali, então, o povo hebreu, porque estaria com essa marca do cordeiro. Outra coisa muito importante vai ser o que? A celebração, então, anual que essa festa passou a ser para os judeus. Então, havia ali uma comemoração anual. E o pai, o líder da casa ali, o pai, ele teria essa responsabilidade de passar esta história para os seus filhos, né? De geração em geração. Então, eles passariam tudo o que aconteceu naquela noite, a morte, o sacrifício do cordeiro, o sangue nos umbrais, tudo isso seria lembrado. Depois, também na Páscoa, foi instituída as ervas amargas. Para quê? Para que eles se lembrassem do sofrimento da escravidão. E tinha também os pães asmos. Então, essa alimentação, esse rito, como eles deveriam estar vestidos, era passado de geração em geração. Então, a criança já entendia o que significava a Páscoa do Senhor. Então, aqui nós lemos e entendemos que é quando Deus poupou o povo judeu, o povo hebreu, da destruição, da morte dos primogênitos. Agora, é claro que Jesus, por ser um judeu, ele comemorava, ele celebrava também a Páscoa. Tanto é que ele diz para os seus discípulos, né, que ele ansiava fazer ali a sua última Páscoa com eles. Ele ansiou, antes da sua crucificação, antes da sua morte, cear aquela Páscoa com os seus discípulos. Por quê? Porque aqui vai ocorrer algo maravilhoso. Vai ocorrer o quê? A transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor, ou como alguns gostam de chamar, a Santa Ceia. Mas é importante que Jesus, ele comemorou sim, ele comemorava, ele relembrava o que Deus fez ali na libertação do povo hebreu. E isso é importante porque assim, nós entendemos que a Páscoa judaica virou uma festa, uma tradição. Eles celebravam isso anualmente. Eles relembravam aquela noite de Nissan, né? 14 de Nissan. Eles relembraram
Eles relembravam sempre esse livramento. Porém, Cristo Jesus, ele institui a sua ceia numa última ceia pascual. E isso é importante. Então veja, nós não celebraremos mais a Páscoa judaica, mas nós celebramos, a partir da última ceia do Senhor com seus discípulos, a ceia do Senhor, que ele mesmo instituiu. Então houve uma transição nítida ali. Podemos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Olha o que diz o texto. E tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então veja, Cristo na última Páscoa, ele institui a sua ceia. E então aqueles elementos simbólicos, cordeiro, pão asmo, ervas amargas, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício de Cristo não deveria ser mais anual, porque é um sacrifício perfeito, eterno, não precisa mais. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, como diz lá em 1 Coríntios 5:7. E o profeta Isaías também vai dizer o quê? Que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Então isso é maravilhoso, porque nós olhamos para Cristo e nós vemos que ele é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Então isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então aquilo que era transitório, aquilo que era sombra, deu lugar ao quê? Ao real. É Cristo. Aquele cordeiro representava Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João declarou isso, como nós bem já frisamos aqui. Então veja a importância de se entendermos. Então na última ceia pascal judaica, Cristo ele faz o quê? Ele institui sua ceia. Ele muda os elementos. Agora os elementos é o que? É o corpo e o sangue de Cristo, é o pão e o vinho. Pois ele é o Cordeiro. E é o seu sangue que nos purifica. É o seu sangue que nos justifica. É o seu sangue que nos dá acesso a Deus agora. É o seu sangue que nos poupa da ira de Deus. É o seu sangue que nos traz esperança. É nesse sangue que é instituída a nova aliança da graça de Deus. Então veja, nós não celebramos mais a Páscoa, mas celebramos o que agora? A ceia do Senhor. Alguns celebram a ceia mês a mês, outros de 6 em 6 meses e outros de ano em ano. O tempo não está determinado, mas está determinado nós fazer o quê? O que Cristo falou. Toda vez que nós comermos e bebermos, devemos fazer o quê? Lembrar o que? O sacrifício, a aliança. E eu acho que aqui nós deveríamos aprender com os judeus. Os judeus na Páscoa, quando ela foi instituída, eles tinham esse dever de passar essa história para os seus filhos. Mas nós, quando nós vamos cear a ceia do Senhor, nós não mencionamos a cruz de Cristo, o seu sacrifício, a sua substituição por nós. O seu perdão, a sua misericórdia, ele apaziguando a ira de Deus. É isso que nós deveríamos lembrar. Lembrar da nova aliança que foi feita na cruz. E isso é importante. Então, nós temos que fazer isso. Toda vez que nós tomarmos a ceia do Senhor, temos que relembrar com detalhes. Temos que nos alegrar, pois ele é a nossa libertação da escravidão do pecado. Então é isso que nós temos que entender. Essa transição ela é importantíssima para a nossa fé. E nós entendendo isso, fica muito mais fácil a nossa caminhada na fé. Então nós não comemoramos mais a Páscoa, mas comemoramos o quê? A ceia do Senhor. Então aqui nós já respondemos mais uma pergunta. O cristão deve comemorar a Páscoa? Não. O cristão ele deve comemorar a ceia do Senhor, que foi colocada no lugar aí
Páscoa. Outra coisa importante, algumas pessoas chamam a Páscoa de... algumas pessoas dizem que existe o domingo de Páscoa. Não existe domingo de Páscoa. Existe ali entre quarta ou quinta-feira, que era celebrada a ceia pascual, onde Cristo ele institui a sua ceia, e o que nós comemoramos no domingo é a ressurreição de Cristo. Mas também não há nenhum ensinamento que nós deveríamos fazer isso anualmente, como na Páscoa dos judeus. Mas nós entendemos que a ressurreição ela é de suma importância para a fé cristã. O próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então assim, no domingo nós comemoramos o que? A ressurreição. Mas nenhum apóstolo ensinou que nós deveríamos comemorar isso anualmente. Por quê? Porque nós comemoramos isso, muitas das igrejas, muitos dos irmãos, mensalmente. E alguns de 6 em 6 meses ou de ano em ano. O tempo não está determinado. Mas o que está determinado é nós cearmos e celebrarmos o quê? O nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Então, que fique bem claro, a festa, a Páscoa, ela se tornou o quê? Uma festa judaica. E quando nós comemoramos ela, nós estamos voltando para aquilo que é transitório e não firmando a nossa fé naquilo que é eterno. Bom, e agora o que nós devemos fazer com os ovos, os chocolates e o coelho? Bom, devemos apenas ser maduros ao lidar com essa situação. É pecado comer ovo de Páscoa? Não. É pecado comer chocolate? Também não. Só que a gente temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes aquilo que é sutil é tomar o lugar de Cristo. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que esse domingo de Páscoa ele não existe, mas o domingo da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição de Cristo tem um personagem central, que não é o coelhinho da Páscoa, que não é comer ovos, que não é comer chocolate, tá bom? Mas é celebrarmos a ressurreição de Cristo e a obra consumada, completada, a obra perfeita, salvífica ao nosso favor. E entendermos que aquele que estava morto ressuscitou e vive para todo sempre. Então assim, não existe domingo de Páscoa. O cristão não comemora Páscoa. Espero ter ajudado você a compreender melhor essas questões, pois diz diretamente a nossa fé, tá bom? Então o canal Entendes Tu Que Lê deseja a você uma feliz ressurreição e até o próximo vídeo, se Deus quiser.